tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. E na aula de hoje vamos falar sobre classes de palavras variáveis, o artigo, vendo um pouquinho sobre o seu conceito, classificação e também sobre a sua função. Então, se vocês forem lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão ver que tem uma série de aulas falando já sobre as classes de palavras variáveis. Nós já vimos os substantivos, nós já vimos os adjetivos e agora nós vamos ver um pouco sobre o artigo. Na aula de hoje eu trouxe textos do Enem, desse último Enem que foi realizado agora no mês de novembro. Um pouquinho sobre o conceito do artigo, a classificação, o emprego e uma questão aí para a gente testar os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Começando aqui com o texto do Enem, né? O mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos, infinitos via evaporação e precipitação, ou seja, pelo ciclo hidrológico, que dependem de forças físicas, as quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existirem, o ciclo funcionará e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente pelo planeta. Há regiões com muita água, normalmente na zona tropical, na qual a evaporação é maior, e regiões áridas, onde, por razões específicas na dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores do que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoques de água doce. Então, turma, por que eu trouxe esse texto do Enem, desse último que nós tivemos já agora, né, algumas semanas atrás? Por quê? Para que vocês percebam como vocês vão encontrar essas classes gramaticais. Todas essas classes gramaticais vocês já estudaram no ensino fundamental, vocês estão o tempo inteiro tendo contato com elas também no ensino médio. Então elas vão aparecer o tempo todo, não vão aparecer daquela forma simples, a casa é bonita, a árvore é verde, não vão aparecer assim. Vocês têm que saber que elas vão aparecer e tem determinadas funções, sejam elas morfológicas, sejam elas sintáticas, né? Então eu trouxe um texto do Enem justamente para mostrar para vocês nesse texto como os artigos podem aparecer. Então os artigos eles estão aqui, né, destacados em negrito: o mito da estiagem, os estoques, o ciclo, os estoques. Então o que vocês percebem bem por aí logo de início? A gente percebe que o artigo está ali com a função de acompanhar o substantivo. Outra coisa que fica bem claro é que esse artigo ele se flexiona de acordo com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o artigo também fica no singular. Se o substantivo está no plural, o artigo também fica no plural. Como aqui no caso, o ciclo, né? Está combinando aí, o artigo está concordando com a palavra ciclo. Já no outro, os estoques, né? Então, está concordando aí com a palavra estoques, que está no plural. Portanto, o artigo também fica no plural. Aí aqui, mais uma vez, a água, a evaporação, as taxas e a precipitação. Então, vocês podem perceber que a principal função do artigo é acompanhar, né, esse substantivo, e aí a gente vai já ver a classificação mais adiante. Outro texto que também é desse mesmo Enem, né? O processo é o texto 2. O processo de sedimentação no fundo do lago de um reservatório é um processo lento. Os sedimentos vão formando argila, que é uma rocha impermeável. Então, a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos, mesmo tendo muita quantidade de água superficial. Ela não consegue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se não for usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e cair em outro lugar, levada pelas correntes aéreas. Isto é, outro motivo pelos quais os aquíferos não conseguem recuperar seu nível, porque não recebem água. Então, outro texto do Enem, vocês podem perceber que ele está aí repleto de artigos, porque os artigos eles são fundamentais, né? Em outras aulas eu já falei para vocês que nós temos os substantivos e os verbos que funcionam ali como núcleo, e nós temos também essas classes de palavras que vão servir para quê? Vão servir para determinar, vão servir para acompanhar, né? Que é o caso do
artigo. Aqui nós já encontramos um outro tipo de artigo, ó. Ele diz assim, ó, no fundo do lago de um reservatório. Ele não especifica qual é o reservatório, né? Ele diz é um processo lento também, né? Não deixa bem especificado. É uma rocha impermeável. Ele não diz é a rocha impermeável. Então, a partir daí, vocês podem já ter ideia de como vai partir a classificação. Né, nós temos a classificação dos artigos definidos e dos indefinidos, que nós vamos já ver nos próximos slides. Né? E, mais uma vez, vocês percebem que existe a concordância entre o artigo e o substantivo. Uma vez que o artigo fica no singular, o substantivo também fica no singular. Uma vez que o artigo fica no plural, o substantivo também fica no plural. Ali, no caso, com as que estão grifadas, né, os aquíferos, né, todos os outros acompanham a mesma palavra, né, o mesmo substantivo, os aquíferos, certo? Então, vamos lá para o conceito. Certamente vocês lembram desse conceito, vocês só precisam saber aplicá-los e também saber identificar. Né? Vocês precisam identificar o artigo dentro do texto, né? Dentro do contexto que ele aparece. Será que ele é um artigo? Será que ele é um numeral? Né? Será que ele está numa função morfológica, numa função sintática? Será que ele está ali funcionando como um adjunto adnominal, como um sujeito? Né? E aí vocês vão ter que fazer também essa diferenciação. Não pensem vocês que vocês vão encontrar lá na prova do Enem apenas os artigos definidos, o, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. Não é assim, turma. Isso aí vocês viram lá no Fundamental 1. Então, vocês precisam elevar o nível de vocês, colocar o nível de vocês de conhecimento um pouco mais avançado. Né? Então, vamos relembrar aqui o conceito de artigo, relembrar, porque certamente vocês já viram esse conteúdo. Né? Então, artigo definido e indefinido são palavras que se antepõem aos substantivos. Eles podem atribuir o gênero, né, feminino ou masculino, e o número singular ou plural dos substantivos. Então, eles estão ali também para determinar o gênero e para determinar o número também, né? Se vai estar no singular ou no plural. Os artigos definidos, o, a, as, os, é o tipo de artigo usado para determinar de forma mais precisa os substantivos que seguem. Exemplo 1. Maria Júlia foi à feira e comprou a banana, né? Então, é uma banana, está ali de forma mais específica, né? Perceba que no exemplo 1, o artigo definido especifica que Maria Júlia comprou a banana e não qualquer fruta. No exemplo 2, né, a casa foi pintada na cor vermelha pelo pai de João. Enquanto, né, no exemplo 2, o artigo definido determinou com precisão que não foi qualquer casa, e sim uma específica casa, né, no caso, vermelha. Então, o que acontece? Quando a gente define, a gente utiliza esses artigos, o, a, os, as, e quando a gente não define, ele não fica bem preciso, não fica bem especificado na oração, né? Outros exemplos, né? O artigo definido e indefinido é importante para a determinação do substantivo. Durante o trabalho, o carteiro recolheu as cartas. A língua portuguesa é importante para um bom estudante. O prédio é maior que a clínica. Ele esqueceu de comer a carne feita por sua mãe. O dever para casa será artigo definido e indefinido. Então, vejam que aí está sempre acompanhando o substantivo. Então, vamos agora para os artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Como vocês viram, ele tem essa flexão. Por quê? Porque ele é uma classe de palavra variável. Se é uma classe de palavra variável, é porque ele varia em gênero, em número, né? E em outras classes a gente vai ver também que varia em grau, né? No verbo que tem mais flexões ainda. O artigo indefinido é o contrário do definido, né? Pois o indefinido não especifica, né, com mais precisão os substantivos. Exemplo, Maria Júlia contou para a irmã uma história. Né? No exemplo, o artigo indefinido não determinou com precisão a história que Maria Júlia contou, e sim qualquer história, ou seja, ela contou uma história qualquer. Não está definindo, não está especificando qual foi a história que ela contou. Uma casa foi pintada na cor vermelha, né? A mesma coisa, né? Uma casa foi pintada, mas não de uma cor específica, e sim de uma cor vermelha. Uma casa qualquer. Ele não especificou, não determinou qual era esta casa. Outros exemplos também com artigos indefinidos. Uma revista publicou a reportagem sobre o artigo do professor.
Artigos definidos e indefinidos é assunto fácil para uns alunos. A língua portuguesa é um fundamento básico da alfabetização. O menino aprendeu a andar de skate com umas amigas na escola. Umas escolas são localizadas na rua. Um animal fugiu do zoológico perto da casa de Joana. Então, vocês podem perceber que todos os termos que estão destacados estão acompanhando aí algum substantivo, mas não define, né? Fica aí de forma não específica, né? Indefinido. Definindo o gênero, né? Masculino ou feminino, falando novamente abordagem sobre a gramática normativa. Nós estamos falando aqui da gramática normativa. Com o artigo definido e indefinido, também é possível identificar se os substantivos são do gênero feminino ou masculino, né? Aqui no caso do artigo definido A e O. A prefeitura cadastrou todos os cidadãos. Por estar acompanhando o artigo a palavra prefeitura é classificada como uma palavra do gênero feminino. Prestem atenção no plural dessa palavra, hein, turma? Cidadãos, tá? Não é cidadões, não, é cidadãos, tá? Muito cuidado aí com o plural das palavras, dos substantivos. Exemplo 2. O aluno não entendeu o assunto sobre artigo definido e indefinido. Neste exemplo, o artigo definido O indica que o substantivo aluno é classificado como gênero masculino, né? Ele diz o aluno, né? E aí quando eu faço essa mudança tem a concordância com o substantivo a aluna, tá? Artigo indefinido um e uma. Um banheiro da casa está sendo reformado. O artigo definido classifica que a palavra banheiro é do gênero masculino. Mariana comprou mais de uma bolacha doce na mercearia. Perceba que no exemplo 2, o artigo indefinido uma mostra que a palavra bolacha é do gênero feminino. Então, apenas para mostrar que tem essa variação e que ele pode ser um marcador, né? Um marcador de gênero, pode ser um determinante, né? Algumas classes gramaticais funcionam como determinantes. O artigo, o pronome, né, tem essa função de determinar, de especificar. Emprego dos artigos. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número. Foi o que nós falamos agora há pouco, né? Tem sempre que haver essa concordância. Às vezes na nossa fala, quando a gente está falando, né, conversando com os colegas, a gente não tem muito essa preocupação de fazer a concordância, né? Diz, os meninos chegaram, né, os meninos saíram. É comum a gente fazer isso na nossa oralidade, mas de acordo com a situação. Se eu estou num local que eu preciso ter um cuidado, mais uma palestra, numa reunião, eu tenho que ter cuidado com a forma como eu me expresso. E na escrita mais ainda. Na escrita eu não vou botar os meninos, né? Vai ficar faltando aí essa questão da concordância. Na fala ainda passa um pouquinho, né? Quando a gente está ali se comunicando de maneira bem formal, né, bem cotidiana, acontece da gente falar dessa forma também. O garoto, os garotos. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. Os artigos, eles também podem ser combinados com as preposições, né? Então, quando vocês tiverem artigo com preposição, nós vamos ter essas combinações aí, né? Essas contrações, né? Ao, né? Aí, no caso, o a mais o artigo mais o o artigo também, né? O a com crase no singular e no plural. Vou à escola todas as manhãs. Quem vai, vai a algum lugar. Então, alguns verbos pedem essa preposição, tá? Lembrando que a crase, ela aparece antes de palavras femininas e não antes de palavras masculinas, tá certo? Não esqueçam essa regra. O de mais o a, dá. O de mais o o, dos. O em mais o a, na ou nas. O em mais o o, no ou nós, né? Como nos exemplos que a gente viu ali, né? Ganhamos muitos presentes da Inês, os móveis eram dos nossos avós, o colar está nas coisas da Sônia, né? Nas seria o quê? A preposição em, mais o artigo a ou as, né? Encontramos o anel no corredor, né? Então, em mais o, que vai dar no, né? Faz essa combinação aí, artigo e preposição. A mesma coisa aqui também, ó. E mais um, esse aqui a gente usa mais na oralidade, né? Nuns, parece mais na nossa fala. Numa, numas. Hoje estamos num congresso, almocei numa lanchonete, né? Aparece mais mesmo quando nós estamos falando. Na escrita, às vezes a gente evita um pouco esse tipo de construção. Assim como essas outras duas aqui, ó. Dum, duma, dumas. Os cadernos encontrados são de um pesquisador, não sei o nome dele.
Preciso de umas blusas aí para sair. Fica mais parecendo assim quando nós estamos nos comunicando de uma maneira mais informal, né? Então, o uso dos artigos junto com as preposições. De acordo com a sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independente da sua classe gramatical. É o que a gente vai falar da substantivação das palavras, né? Então, por conta desse artigo, eu posso fazer a substantivação. O andar de Elisa é muito sensual. Nesse caso, o verbo andar foi transformado em substantivo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Nesse caso, o adjetivo vermelho foi transformado em substantivo. Então, ocorre a mudança da classe gramatical. Quando eu falo vermelho, eu já sei que vermelho, a palavra sozinha é um adjetivo. Mas quando eu digo o vermelho é minha cor favorita, aí deixa de ser adjetivo e passa a ser o substantivo. Então, o artigo ele serve para isso, para fazer essa substantivação. Também serve para isso, né? Além de acompanhar o substantivo, ele pode também fazer essa substantivação. Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. A alma é imortal, né? Refere-se a um conjunto de almas. A goiaba é muito rica em vitamina C. Está fazendo referência aí a todas as goiabas, né? As frutas, né? Que tem esse tipo de vitamina. Na construção das frases, a utilização dos artigos indefinidos deve ser moderada, de modo que o excesso do seu uso no texto não provoque um inchaço ou uma redundância desnecessária, tornando-o deselegante e pesado. Ter boa educação é fundamental, são detentores de bom conhecimento. Então, quando eu coloco esses artigos, ele acaba ficando um pouco redundante, o texto acaba ficando um pouco mais cansativo ao longo da leitura. Então, a orientação é que a gente evite estar enchendo o texto com muitos artigos. Para uma adequação da coesão textual, antes do pronome de sentido indefinido, utiliza-se a palavra tal, certo, outro, apenas mesmo numa questão de coesão, né? Vocês sabem aí a diferença entre coesão e coerência, né? Coerência relacionada a sentido, coesão mais relacionado a essas palavras que fazem essas ligações. Encontrei uma certa medalha na cômoda, né? Natália não encontrou um outro casaco, né? Então, para evitar aí a redundância, como a gente viu anteriormente, e aqui mais no caso para definir a questão da coesão. O artigo indefinido é usado como recurso expressivo para reforçar os enunciados exclamativos. Por exemplo, foi um prazer te encontrar. A festa estava uma delícia. Nesse caso aqui, ele é usado apenas como recurso mesmo expressivo. A única função dele é ressaltar, mais chamar mais a atenção do leitor, tá? Vamos aqui para uma questãozinha bem rápida, né? Os termos destacados a seguir classificam-se como artigos definidos em todas as opções, exceto em uma. Muita atenção ao que a questão pede para vocês. Apenas uma não é artigo definido, né? Letra A. Os garis do sábado teriam que dar mais duro para compensar a redução da equipe da Corlump, né? Então, os garis, observe que está acompanhando. Todo mundo culpou a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. A Companhia Municipal. A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume, de 120 litros para 240 litros. A areia das praias do Rio de Janeiro está coalhada de palitinhos plásticos e cocos, né? Então aí, já deu para identificar, a única que não é artigo, está com uma outra função. Ó, a palavra cocos não tem acento, tá, turma? Muita atenção, que eu sempre vejo as pessoas utilizando a palavra coco, né? Coco, vou tomar água de coco colocando acento. Não tem acento, tá? Então, a única que não é artigo é aqui. A partir de fevereiro é uma locução, né, turma? Aí não está funcionando como artigo definido, tá certo? Então, para finalizar aqui a nossa aula, o nosso momento português nas redes, né? Trouxe um meme para vocês que diz assim: temos artigos definidos e indefinidos, mas você podia ser definido na minha vida, né? Tá fazendo aí uma brincadeira com os artigos definidos e indefinidos, ou seja, você podia definir logo a nossa situação, né? Tem pessoas que ficam aí nessa situação indefinida, então quem quiser definir, que use os artigos definidos, porque o indefinido não especifica nada. Então é isso, turma, dá uma olhada lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão ver
as classes de palavras variáveis, que nós já abordamos aqui em outras aulas, como substantivo, como adjetivo, que tem ali todas as flexões de número, de grau, tá certo? Então, dá uma olhada lá nas aulas anteriores. E a nossa aula de artigo por hoje é essa. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima aula.